A vida humana neste mundo pecaminoso é frágil e transitória. Nada infectado pelo pecado pode ser eterno por natureza. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12. A morte é a consequência extrema natural do pecado, que afeta toda a vida neste mundo. E para dar ao ser humano a oportunidade de ter a vida eterna novamente, Jesus Cristo veio morrer na cruz no lugar dos seres humanos. Essa morte substituinte de Cristo pagou a dívida que tínhamos para com as leis de Deus. Entretanto, o fato de Jesus precisar vir a este mundo para morrer em nosso lugar para pagar as nossas dívidas pecaminosas demonstra claramente que não somos imortais e não temos nada imortal dentro de nosso ser. Infelizmente, falsos profetas induzem pessoas a acreditar que, quando morremos, uma entidade imortal sai do nosso corpo tomando um rumo definido. Se fomos bons aqui na terra, essa entidade vai direto para o céu, mas se formos maus, essa entidade vai direto para o inferno. Caso o destino fique indefinido, tem-se a oportunidade de se redimir em um lugar cujo nome chama-se purgatório. Mas diante dessa fábula satânica, pense comigo. Se ao morrer o ser humano fosse direto para o céu, não havia necessidade de Jesus voltar a este mundo. Afinal, seria mais fácil Deus esperar que todos morressem para encontrá-los depois no paraíso. Mas ao contrário disso, Jesus é claro em dizer que volta para este mundo para nos buscar. Veja claramente suas palavras quando diz: "Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver." João capítulo 14, verso 2 e 3. Percebam que o próprio Jesus não fala em esperar, mas sim em vir buscar os santos na ressurreição dos justos. Por outro lado, se os ímpios fossem direto para o inferno, não haveria necessidade de Deus reservar um dia no futuro para puni-los. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejas boas, quer sejas más. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Se após a morte já ficasse definido o destino do homem, então para que serviria o tribunal de Deus? O fato é que quando estudamos sobre a natureza do ser humano na Bíblia, percebemos que ele foi criado por Deus com 3 aspectos que compõem o ser. São eles: o físico, que compõe nosso corpo, o mental, cérebro e emoções, e o espiritual, nossa religiosidade. Podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, que diz que o próprio Deus da paz os santifica inteiramente, que todo o espírito, alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Nesse texto vemos que o ser humano não tem 3 partes separadas, mas que ele é composto por 3 partes inseparáveis. E quando a pessoa morre, esses 3 aspectos do ser deixam de existir. Convém destacar que Deus vai levar para o céu não um espírito desencarnado, mas o ser humano por completo. Pois pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-se semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses capítulo 3, verso 21.
A Bíblia é extremamente clara em ensinar que após a morte o ser humano vai dormir no pó da terra, porque tu és pó e ao pó retornará. Gênesis capítulo 3, verso 19. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Eclesiastes capítulo 3, verso 20. Os textos não dizem que o ser humano irá para o céu ou o inferno. Afirmam que, ao morrer, todas as criaturas retornarão à matéria original da qual foram formados, sendo que a humanidade não tem mais acesso à árvore da vida. É de se esperar que deixem de existir por ocasião da morte. Sobre esse assunto encontramos dois conceitos importantes na palavra de Deus. Um é que os seres humanos e os animais morrem. O mesmo que acontece com os filhos dos homens acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó voltarão. Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20. O segundo conceito é que a morte física de uma pessoa implica a cessão de sua existência como alma vivente. Em Gênesis capítulo 2, verso 16, Deus havia alertado Adão e Eva de que, se pecassem, comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E quando essa advertência o Senhor reforçou: a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, verso 4 e 20. Essa afirmação tem duas implicações principais. Uma é que, uma vez que todos os seres humanos são pecadores, estamos sob o inevitável processo de envelhecimento e morte. Outra é que esse conceito na palavra de Deus invalida a noção de uma suposta imortalidade natural da alma. Se a alma fosse imortal e existisse em outro reino após a morte, não morreríamos realmente afinal, não é? O fato é que a solução bíblica para o dilema da morte não é uma alma sem corpo que migra para o paraíso ou para o purgatório, ou até mesmo para o inferno. A solução é a ressurreição final dos que morreram em Cristo. Em seu sermão sobre o pão da vida, Jesus declarou: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, verso 40. Agora, usando esse texto de João 6,40, eu pergunto àqueles que acreditam na imortalidade da alma: se a alma é imortal, por que Jesus diz em ressuscitar algo que não morreu? Ouça esse estudo e medite na resposta. Não se deixe ser enganado, pois o engano pode lhe custar a salvação. Na lição de amanhã continuaremos falando sobre esse importante assunto. Que Deus os abençoe e até a próxima.